Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, ela tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente que procura soluções no seu dia a dia. E ao nosso lado, no dia de hoje, olha, trouxemos uma turma de peso aqui, que conhece bem a nossa cidade e também conhece os problemas e também tenta lutar para tentar minimizar esses problemas, melhorando a qualidade de vida dos guarulhenses. Ao meu lado, um batalhador, funcionário, trabalhador mesmo ali do Aeroporto Internacional de Guarulhos e hoje presidente do Sindigru, Orison Melo. Boa noite, Orison, tudo bem? Tudo bem, Roberto, boa noite. É um prazer estar novamente aqui no seu programa, né? Estou aqui à disposição para contribuir e principalmente com os companheiros valorosos do movimento sindical de luta aqui da cidade de Guarulhos. E olha, gente muito competente, como ao lado dele, Marcelo Tavares, dos Aeroportuários. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite aos companheiros aqui do movimento sindical. Um grande prazer estar aqui de novo para poder fazer esse debate e falar um pouquinho das nossas lutas. E olha, não é gente pequena não, do lado dele o Rogério, que é representante da CUT aqui, coordenador da região aqui. E também presidente eleito há pouco tempo do Sindiscrit. Boa noite, Rogério, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite aos demais companheiros aqui, aos telespectadores que nos assistem pela TV Guarulhos. E estamos aqui de novo para poder continuar esse debate aí que está sendo salutar, importante, não só para a cidade de Guarulhos, mas para o Brasil inteiro, né? Olha, e ao lado do Rogério, além de presidente do Sindicato dos Condutores, arrumou uma confusão ainda maior. Ser vereador na cidade de Guarulhos não é fácil não, e quem enfrenta essa tarefa é Maurício Brinquinho. Olá, Maurício. Olá, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos meus companheiros que estão aqui para fazer esse debate. Vou já de cara novamente, vou mandar um oi para minha mãe que está assistindo, e depois ela reclama comigo, um oi para os meus filhos que estão me assistindo e também para minha noiva. Olha, a Dia é ela que manda abrir, manda fechar, ela é terrível. Ela é o presidente da Câmara da Vida do Maurício Brinquinho. E nós tivemos discutindo aqui no programa anterior com os sindicalistas as questões do trabalhador da cidade de Guarulhos. Eu queria já colocar uma questão para todos, a questão salarial. Hoje, o trabalhador ganha bem, Orison, ele ganha bem, o pessoal da sua categoria? Primeiro, se você mostrar o que foi a nossa campanha, um dos motes da nossa campanha foi Chega de Ganhar Mal. Pedi para a produção já colocar algumas fotos aí do Chega de Ganhar Mal, você deve lembrar. Chega de Ganhar Mal, por que você coloca uma campanha com Chega de Ganhar Mal? Porque você não ganha bem. É muito óbvio. E essa campanha foi um sucesso, Roberto, porque é quando você coloca uma camisa escrito Chega de Ganhar Mal, todo mundo, praticamente, dos trabalhadores se identifica. Você vai comer tomar um lanche, aquele trabalhador que está do outro lado do balcão da lanchonete diz, pô, eu quero uma camiseta dessa, porque é, né, muito bom. Apesar de ser o óbvio para, né? As pessoas dizem, pô, eu quero usar uma camiseta dessa porque eu ganho muito mal, entende? É um óbvio desde o século XVII, com né? Karl Marx, desde a Revolução Industrial, isso, né? Então, trabalhador aeroviário, ele ganha muito, muito mal. E para ele conseguir algo minimamente a mais, ele tem que ir para o conflito com as empresas aéreas, porque as empresas aéreas nesse país precarizam a mão de obra, terceirizam a mão de obra, né? Os aeroviários sofrem todos os dias nos aeroportos, atendendo além dos passageiros, atendendo os voos na pista com chuva, com sol, com todas as condições climáticas, com ruído. Sofre muito esse trabalhador aeroviário e são mal pagos, né? Ganham muito mal. Da parte dos aeroviários, eu posso garantir, porque eu conheço, ganha muito mal. Marcelo, e os aeroportuários? Ganham bem? Não, também vou juntar ao coro, fazer coro aqui com o companheiro Orison. Logicamente que hoje nós vivemos uma situação onde o poder aquisitivo do trabalhador como um todo, ele deu uma melhorada, até por uma política que começou no governo do presidente Lula. Nós tivemos uma melhora sensível no país.
Agora, a classe trabalhadora, não, ela não está ganhando o ideal. Apesar de ter melhorado, ela não ganha o ideal. E até, assim, o que nós teríamos que discutir muito seria a qualidade do emprego, né? Eu estava até lendo recentemente, nós temos aí o número do CAGED, Guarulhos parece que está na 11ª posição no país, né? Teve aí um crescimento no número de empregos, mas a gente tem que discutir muito a qualidade desse emprego, né? E os salários desses empregos, né? Quando a gente discute muito salário, todo ano, inclusive agora nossa categoria, que é uma categoria nacional, nós estamos entrando numa database e sempre é uma discussão muito grande, tanto com o governo, porque nós representamos os trabalhadores da Infraero, que é estatal, quanto os trabalhadores da iniciativa privada, no caso das concessionárias que assumiram os aeroportos. Então, eu posso falar com muita clareza que tanto o funcionalismo público quanto o privado, o pessoal não está ganhando bem, não. Precisamos melhorar e muito. Qual a sua visão sobre isso, Rogério? Você que é da CUT tem uma visão um pouco mais ampla com, eu digo, outras categorias. Como é que está o trabalho? Ganha bem? A qualidade do emprego, a qualidade do serviço? Como é que vive o trabalhador, na sua opinião? Olha, fazendo um paralelo que nem diz o nosso companheiro Marcelo Tavares aqui, desde o governo Lula para cá, a gente pôde perceber sensivelmente, é notório que o trabalhador ele tem um poder aquisitivo maior. É lógico, está muito aquém ainda do que a gente precisa. Falando de todos os setores, mas eu gostaria até mesmo aqui de fazer uma especificação na questão do setor, de que todos nós somos do setor do transporte. Eu e o Maurício, nós somos do transporte terrestre, o companheiro Tavares e o Orson do transporte aéreo. Mas você vê, hoje em dia, o motorista de ônibus, ele tem que estar plenamente capacitado para dirigir um ônibus. Hoje os ônibus, já existem ônibus hoje até automático, ônibus com computador de bordo. E ele não é bem remunerado por conta disso. Ele tem que estar correndo atrás de uma capacitação, mas o salário não está conseguindo atingir ainda esse nível de responsabilidade, né? Então ainda melhorou, mas precisa melhorar muito ainda. O Marcelo Tavares acabou falando um negócio importante, que é a qualidade da vida do trabalhador, né? Ele tem que ter condições bacanas ou minimamente suportáveis para trabalhar. E nós já falamos isso algumas vezes aqui, a questão do cobrador e do motorista não é fácil, hein, Maurício? Ele ganha bem hoje? Não. Desculpa, deixa eu falar um negócio. A questão dos trabalhadores, dos condutores, é interessante. Que havia motorista júnior, motorista não sei o que, júnior, leve, trainee, era uma coisa meio maluca, né? Bastante. Então, na verdade, não é que o trabalhador, a gente teve uma alçada, a gente conseguiu crescer um pouco na questão do Lula, porém, todos os trabalhadores cresceram nesse período. E nós tivemos acesso a outras questões. Então, você teve acesso a computadores, a carro novo, e o custo de vida subiu muito. E aí sim os salários não acompanham, né? Não conseguem acompanhar. Então você tem hoje uma necessidade maior das crianças estarem em cursos diferenciados de computador, tal, esse tipo de coisa, né? Os telefones hoje, todo mundo troca a cada 15 dias, aí troca-se um telefone, né? Então acho que o custo de vida também aumentou muito. E os salários não acompanham. O Rogério, no outro programa, ele falou uma coisa muito interessante. A gente não pode fazer greve. Quando a gente faz greve, né? A gente é imputado pela justiça na questão de greve. E a justiça depois determina que o salário só acompanha a inflação. E que a inflação medida, todo mundo sabe que não é a mesma que a gente sente na feira, que a gente sente no mercado, Roberto. Tantas vezes a gente fez essa discussão. A inflação que é medida não é a mesma que o trabalhador sente. E aí, nessa hora, o trabalhador não tem o mesmo respeito, né? Por quê? Se você tem aí na questão, eu vou usar a questão dos condutores, mas eu acho que é bem relativa também com a questão dos aeroportos. Você tem aumentos de tarifas de 20%, 30% às vezes, né? E o salário do trabalhador não aumenta dessa mesma proporção.
Então, você declara abertamente que o custo de vida é um e que o salário do trabalhador é outro, né? Volto a insistir na questão da disputa entre classes mesmo, né? A luta de classe está bem clara, está cada vez sendo mais resgatada, sendo mais clara, mais dada. A partir do momento que os trabalhadores alcançaram o poder público, né, que alcançaram inclusive a presidência da República, parece que se instituiu uma guerra meio que... de classes mesmo. Isso, uma guerra de classes, mas assim, tá meio velada. As pessoas não querem deixar isso transparecer, mas é uma verdade. Né? Cada vez mais aqueles que têm maior poder aquisitivo estão querendo colocar os trabalhadores para baixo, para que a gente não consiga ter vários Lulas na frente. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente tem que averiguar, ela é acima das nossas categorias. Isso é verdade. O Rogério quer fazer um adendo aí. Diga aí, Rogério. Não, e essa questão dessa luta de classe, o que é colocado aí para a população é que dá a impressão de que quem está fazendo essa luta são os próprios trabalhadores, quando na verdade é justamente ao contrário. Os trabalhadores não estão fomentando essa luta, pelo contrário. O papel do trabalhador é trabalhar e ter as suas conquistas. Nós estamos sendo atacados veementemente. Existe uma parte aí da mídia aí que está fazendo uma campanha totalmente contra, não é contra os trabalhadores. Ela está fazendo uma campanha contra o Brasil. Contra o Brasil, atacando da forma que eles vêm atacando. A gente tem aqui, por exemplo, a Petrobras. Eles estão atacando a Petrobras. Hoje a Petrobras, ela responde por 13% do produto interno bruto do Brasil. Hoje ela responde por 5% de todos os impostos. Eles estão acabando com a Petrobras. Não pode fazer esse tipo de... Sabe por quê? Eles querem privatizar a Petrobras. E o problema não é a Petrobras. E o problema não é justamente esse. O problema não é a Petrobras. A Petrobras, depois do descobrimento do pré-sal, é uma riqueza de 9 trilhões. 9 trilhões é a riqueza do pré-sal. Quem será que está tendo esse interesse de fazer isso com essa empresa? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, porque no próximo bloco tem mais um líder sindical com a gente. O Edmilson Girão, o índio da construção civil, ele vai explicar algumas coisinhas que aconteceram lá no aeroporto. É rapidinho. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Comerciário. Esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg,
Há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho. Telefone 2441-3442. Programa Tribuna Livre hoje com a turma de peso aqui falando sobre a vida do trabalhador, os problemas enfrentados no dia a dia. Inclusive, deu um atrasinho aí, mas já está aqui com a gente. Edmilson Girão, ele que é o presidente do Sindicato da Construção Civil e do Mobiliário aqui de Guarulhos e toda a região. Boa noite, meu amigo Índio, tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite, companheiro. Todos os companheiros aí, firme e forte, né? Roberto, um prazer estar aqui. Você sabe, toda vez você convida a gente é um prazer estar aqui junto com você. E nós estamos falando sobre o trabalhador, e o Índio, ele desencadeou, inclusive o Orison e outros citaram o Índio aqui, problemas dentro do aeroporto. Nós estamos falando sobre muito o aeroporto. E nós estávamos discutindo antes sobre o salário do trabalhador, Índio. Como é que você vê o salário do trabalhador na sua categoria? O trabalhador hoje ganha bem? Roberto, o trabalhador hoje, o qualificado ganha bem, o qualificado ganha razoável. Mas o ajudante ainda ganha aquela miséria ainda, mas porque o qualificado ele trabalha por uma maldita tarefa, né? Então ele tira 6, 4, 5 mil por mês. Só o qualificado, mas o ajudante não tira aquela miséria que eles recebem. O salário básico é 1.194, parece por aí. E olha, o Índio foi testemunha ocular de uma coisa absurda que ainda acontece no Brasil, trabalho escravo. Coisa feia, não, Índio? Roberto, trabalho escravo não tem só na Constituição Civil, tem na base do brinquinho aí, na base do... Todos nós aqui tem trabalho escravo. Mas parece que a gente... No primeiro lugar é aquele de costura, né? Parece, né? Isso aí. Segundo, entra a gente, porque tem muitos aproveitador, ou atravessador, que chama o gato, né? E ele traz o trabalhador pro Nordeste e deixa eles, larga ele à vontade aí, solto, sem registro, sem comida, sem água, sem nada. Então a preocupação, o Brinquinho é prova disso, que nós corremos atrás aí na OS, conseguimos pegar 252 trabalhadores, trabalho escravo. E em seguida, há pouco tempo, eu peguei mais 9, encontrei mais 9 companheiros lá, sem comida, sem água. Foi onde a gente levou o Ministério Público. Quando o Ministério Público agiu com o Ministério do Trabalho, eles fugiram. Quem pagou toda a despesa foi nós de volta. Bom, mas foi importante porque vocês forçaram a empresa, né, Maurício? O Maurício esteve junto, acompanhou, e parece que as empresas tiveram que pagar tudo os direitos dos trabalhadores, Maurício. Não, na verdade, Roberto, foi isso, aconteceu, foi uma luta muito árdua do companheiro Edmilson Girão aqui, o Índio, que eu acompanhei desde o primeiro dia, né? E os companheiros todos aqui foram solidários. Mas aí vem de encontro a pergunta que você fez no começo do programa, né? Começando com o Orison, se o trabalhador ganha bem. Nós ainda estamos num período onde você encontra trabalho escravo dentro de empresas do porte da OAS, por exemplo, né? Trabalho análogo a escravo. Do porte da OAS. É importante dizer, trabalho escravo na segunda maior cidade do estado de São Paulo. Nós não estamos falando do interior do Pará, lá no fim do naquelas fazendas, né, no meio do mato. Não estamos dizendo de uma cidade com PIB, né? E inclusive em empresas que prestam serviços para o governo. Sim. Né? O pior são empresas, inclusive, que bancou eleições para muitos governantes. Eles ajudam. Por isso a gente luta muito ainda para que para a reforma eleitoral, a reforma política, desculpa. A reforma política, né? Porque essas empresas ajudam muitos deputados, vereadores, depois governadores, e aí se sentem donos. Acham que pode fazer o que quiserem, né? E, inclusive foi muito difícil para a gente conseguir fazer a fiscalização da OAS, não deixavam inclusive a gente entrar. Mesmo eu como parlamentar aqui em Guarulhos, queriam bloquear, às vezes, o direito que a gente tem de fiscalizar uma obra desse tipo, né? E o sindicato, por diversas vezes o sindicato foi
foi impedido de entrar para fiscalizar. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Impedir um sindicato a entrar e ver a sua própria categoria, Tavares. Como é que você vê isso? Como é que não é uma certa... deixando os caras nadar de braçada? Como é que você vê isso? Vocês não estão fracos nessa questão? Não, isso daí é mais um absurdo que existe, passou a existir aqui. Isso foi muito sentido aqui na concessão do aeroporto de Guarulhos. Até porque a OAS, ela é uma das donas do aeroporto de Guarulhos hoje. E sócia do governo federal, porque eu não isento o governo federal. Infelizmente, é muito triste para nós essa constatação. E isso eu fiz uma discussão com o ministro da Secretaria de Aviação Civil, inclusive levei essa denúncia para ele, porque é um absurdo. Eu acho que o governo ele não pode compactuar com uma situação dessa. Mas eu vou além, viu, Tavares? Eu vou além. Não é só o governo federal, porque a OAS não faz só obras para o governo federal. Não. Tem que cobrar. A gente, no outro programa, nós estávamos discutindo isso também aqui. Como trabalhadores, como representantes de trabalhadores, independente de qual seja o governo, a gente tem que cobrar. Tem que cobrar direitos, tem que cobrar deveres, sim. Agora, não é só o governo federal. Nós temos obras aqui até do governo estadual, sim, que tem empresas de grande porte e que também teve problemas com o índio também lá, de trabalho análogo a escravo. Não, com certeza. Inclusive, eu quero só frisar que nesse caso em específico da OAS, é que ela faz parte dessa holding gigantesca que é dona hoje do aeroporto, né? Mas em Guarulhos, e são em várias obras no país todo, de norte a sul, de leste a oeste, nós temos essas empreiteiras que hoje vários executivos estão presos, né? Sim. Pela primeira vez nesse país, como diria o companheiro Lula, nunca antes nesse país foi visto isso. Nós temos vários executivos dessas empreiteiras que inclusive exploram muito o trabalho análogo a escravo, só que hoje eles estão presos. E isso nunca antes foi visto nesse país. Inclusive foi a companheira Dilma que sancionou a lei anticorrupção, que está sendo utilizada pela primeira vez. Uhum. Foi a companheira Dilma, no governo da companheira Dilma. Só eu queria dar nessa questão, no programa passado nós estivemos aqui, até acho que o Brinquinho colocou essa questão. Olha, hoje tem pessoas apoiando a ditadura militar. Aí você vê o absurdo que é isso. Pessoas que nem viveram o momento da ditadura militar, jamais souberam, né, só ver quando algumas pessoas falam, Brinco. Verdade. E hoje quer apoiar a ditadura militar contra o governo eleito, né, democraticamente. Só queria dizer que é o seguinte, se hoje houvesse um golpe militar ou uma ditadura militar, eu não teria o direito de estar aqui falando. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui teríamos essa liberdade, porque após um programa como esse, nós poderíamos estar presos, torturados ou mortos. O Roberto não ia poder ter um programa desse tipo. O Roberto não poderia. Então, hoje, quando o Tavares falou aqui que há executivos, há donos de empresas presos por investigação, né, que são corruptos e tal, isso vale para a democracia, não é verdade? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Então, ladrão tem que ser preso e tem que devolver a grana, entendeu? Petrobras é uma coisa, dirigente ladrão é outra. São duas coisas diferentes. E aí, Roberto, se você pega a construção da usina de Itaipu na época da ditadura militar, a Transamazônica, que até hoje não se terminou, para onde que foi esse dinheiro? Eu não poderia reclamar disso. Eu não poderia pedir investigação. O Índio quer falar alguma coisa, Índio? Fala. Eu quero dizer que as piores obras que tem é do governo estadual. Para mim, o sindicato. A gente vai na obra do Estado, a gente não tem ninguém responsável. Eles pagam do jeito que eles querem. Quando tem, não vai reclamar, ele passa para o governo, que é culpa do governo, que a escola não repassou para eles. E tem uma coisa boa, Brinco, para a cidade de Guarulhos, para nós todos é ótimo. Que ontem eu mandei uma série na Cidescom, entregar a pauta de negociação, então foi a Dilma, deixou o recado lá, que não vai parar de construir. Inclusive vai sair Minha Casa Minha Vida 3 agora. Porque em São Paulo, o dinheiro que vai para São Paulo vai vir para Guarulhos, porque lá não dá para construir mais, não tem mais espaço para construir. Então vai vir tudo para Guarulhos. Em Guarulhos vai ser um canteiro de obra. Para nós é ótimo, porque
Aqui em Guarulhos tem muito lugar para construir. Lá é só você der o prédio lá em São Paulo e fizer no mesmo lugar. Aí vai trazer um problema pro Brinquinho, né? Porque haja ônibus nas ruas, hein? Esse problema de construção de prédio, assim, primeiro a gente agora entende por que a categoria do Índio tá ganhando bem, né? Que foi o único que falou, não, a categoria ganha bem e tal, né? Mas é complicador, porque assim, a gente tem alguns locais aqui que estão subindo, né? As torres, né? Lugares que você tinha 1, 2 casas, né? 2, 3 famílias, 4 famílias, tal, sei lá, um quarteirão, né? Com meia dúzia de casas, não sei. Você tem hoje prédio com 100, 200 apartamentos, né? Cada um com uma família que no mínimo são 2 carros, né? E você não tem prioridade para o transporte público. E aí você entope a cidade. Depois você não consegue fazer desapropriações para alargar avenidas. Eu tenho vindo muito aqui também no programa do Roberto discutido isso, né? Então eu nem vou por esse caminho, Roberto, senão a gente vai até sair da questão sindical, mas é importante salientar algumas questões, mas a gente precisa ficar de olho que a questão salarial, né, que foi o tema que foi colocado aqui, e a questão da ditadura, ela é muito complicada, né? A gente está perdendo, as pessoas estão perdendo a noção quando nas redes sociais, e essa questão também da rede social, a pessoa poder falar o que quer, da forma que quer, se esconder atrás de um computador, é muito complicado também. Mas vai lembrar que não dá mais para se esconder não, hein? Quem fala das redes sociais acaba apanhando. Gente, olha só, acabou o programa com tanta... Que coisa bacana, um papo super bom. Eu ia até falar o nome de uma jornalista que está aqui, mas ela falou assim, não fala o nome do nosso jornalista. Fala ou não fala? Fala. O Orson, vota o Orson. Fala ou não fala, Orson? Fala, até porque é uma jornalista extremamente competente. Vou deixar o Tavares por último. Índio, fala ou não fala o nome da jornalista? Brinquinho, fala. Fala, lógico, democracia. Rogério? Sim, com certeza. Então quem fala vai ser quem vai apanhar vai ser ele, né? O Marcelo Tavares. Quem é que está nos acompanhando? Quero agradecer a presença dela também. Assim, a Calica, nossa jornalista que faz todo o trabalho de imprensa, né? A líder da equipe de imprensa do Sindicato Nacional dos Aeroportuários, e veio hoje acompanhar aí para ver se eu estou falando direitinho. E eu tenho que também puxar essa linha para o nosso lado, né? Não? É certo, ela trabalha, tem que desenvolver. O Rogério quer falar uma coisinha aí. Roberto, no último programa que eu participei, eu trouxe um presente para você, Verdade. né, que foi um livro de poesias feitas por trabalhadores. Hoje eu estou trazendo para você a Revista do Brasil, né, que é da Rede Brasil Atual, uma revista importante, né, com algumas informações aí atualizadas. E gostaria aqui, como coordenador da CUT aqui, parabenizar e enaltecer o trabalho desses companheiros que estão aqui hoje. Companheiro Índio, da Construção Civil, companheiro Brinquinho, dos condutores, não, é que eu estava confundindo, dos condutores, né, parlamentar também, que muito tem feito pela gente aqui, pela classe trabalhadora, o companheiro Tavares e o companheiro Orson. São sindicalistas de ponta mesmo e que não medem esforços para defender o trabalhador. Eu quero agradecer a presença de todos. Vamos agradecer primeiro o Orson, aqui o parceiro da gente, o amigão, sempre está com a gente. Agradecer muito ele. Orson, obrigado por você ter vindo, prazer muito grande. Eu que agradeço o convite e dizer que é o seguinte, ainda bem que nós temos um espaço aqui, né, como esse aqui em Guarulhos, que é a TV Guarulhos, Roberto. Para nós é fantástico, eu quero agradecer e toda vez que eu for convidado estarei aqui. Nós já tiramos uma data aqui, um próximo programa aqui para eles debaterem e cada vez mais afiados, porque é importante a gente falar sobre o trabalhador, que muitas vezes ele não tem voz. Então, eles estão aqui para falar, e falar mesmo, né? Sem medo. Tavares, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Ele que é dos aeroportuários, a primeira vez que está aqui, a segunda vez que teve um programa agora, segunda vez nesse segundo programa. Muito obrigado por você estar aqui e falar um pouquinho sobre sua categoria. Roberto, eu agradeço em nome da minha diretoria. Venho aqui representar o Lemos, que é o nosso presidente, felizmente está viajando, fazendo discussão de database pelo país. Mas é um grande prazer e pode contar com o sindicato aqui para sempre estar fazendo esse debate e falando um pouco das dificuldades e da luta dos trabalhadores. E falando sobre luta, falar no nosso companheiro Rogério, ele que é coordenador da CUT. Roberto, mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite e sempre que precisar nós estaremos aqui
quando for para defender o trabalhador. Pode contar com a gente. E a gente vai chamar outras vezes, com certeza. Quem não tem medo de falar, pode vir. Quem tiver medo, pode ficar em casa. Ao lado dele, um cara corajoso. Maurício Brinquinho, né? Obrigado, Roberto. Mais uma vez agradeço. E olha, nós temos uma questão ímpar aqui em Guarulhos, no movimento sindical, né? Porque nós hoje aqui somos todos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, mas nós temos uma relação muito boa com todas as centrais aqui na cidade, né? Com todos os sindicatos. Então, é uma questão ímpar. Essa cidade aqui ela é diferente. A questão sindical aqui a gente consegue discutir e debater com todos, né? Independente de sua bandeira. Então, vale a pena a gente juntar esse povo todo para a gente poder informar os trabalhadores. Então, obrigado, uma boa noite para você e para todos aqueles que estão nos assistindo. Bom, chegou um pouquinho atrasado, mas chegou a tempo, sim. Nosso amigo, grande parceiro, o Índio. Obrigado, Índio. Desculpa, Roberto, desculpa, companheiro, pelo atraso, porque eu estou perdido em Guarulhos. Mas eu tenho a agradecer, Roberto. Vocês, que nem o Rogério falou, e o Wallace, que tem uma pessoa que nem você aqui, que ajuda o trabalhador também, porque você, na comunicação, o trabalhador, ele assiste e sabe do que nós é capaz. Todo sindicato aqui é um sindicato batalhador, a gente reconhece, não tem nenhum aqui pelego. Esse pelego não está junto comigo. Todos aqui são companheiros. Tá certo. Olha, é tão importante porque eu acho que o Índio, ele trabalha numa categoria... Gente, veja só, o Índio pegou gente que... Pô, um lugar que não tinha lugar para dormir, um negócio... São trabalhadores muito, muito humildes que sofrem, gente. Sofrem muito. E se não tiver alguém sério, fica realmente muito difícil. Gente, obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá, Facebook, tem Tribuna Livre Roberto. E também tem YouTube, tem Instagram. Tá todo mundo lá. Procure a gente, esse e outros programas no nosso canal. Tá todo mundo lá. Gente, muito obrigado pela audiência. Obrigado aos parceiros da gente. E até o próximo programa.